Oi, alunos, bom dia! Nós vamos começar a aula de geografia com vocês. O segundo tópico é sobre o relevo do Brasil. Forma esse relevo e com relação ao nosso território brasileiro. Vamos dar início à aula, então. Aqui, o tema é características do território brasileiro. O território ele não é igual. Eu coloquei aqui uma cachoeira, tá? Um declive para vocês verem. Nosso território ele não é plano, assim como todos os territórios dos outros países. Lembrando que território é a base física. Coloquei para vocês o mapa. Vamos lá. Verde, áreas baixas. Quanto mais escuro, no laranja, mais elevado é. Com a minha mão. Aqui, o amarelo, esse amarelo ocre, ele tem áreas de planaltos, que são áreas mais elevadas. A área aqui, reparem vocês que na divisa, perto da região de Boa Vista, eu tenho pontos vermelhos. Os pontos vermelhos são altitudes que atingirem 2.000 metros de altitude. Então, o nosso relevo brasileiro, ele não é plano. Eu tenho áreas mais baixas, planície do Amazonas, litoral, que eu tenho uma área bem baixa. Reparem vocês que aqui não é tão baixo. E aqui, região do sul, planície do Pantanal e as áreas de Planalto. Nós estamos aqui, ó, estado de São Paulo, e aqui é alto, área elevada. Características do relevo brasileiro. O relevo brasileiro, ele tá, gente, ó, importante vocês saberem. Eu coloquei localizado em uma área. Características do relevo. Localizado em uma área tectonicamente estável, ou seja, não tem terremoto. Nós não temos terremotos de grande proporção, nós temos terremotos de pequena proporção. Isso que eu quero que vocês entendam. Mas em algumas áreas do nosso Brasil, bem longe de placas que se movimentam, se chocam de grande intensidade. O que o relevo ele é? Antigo. Por que ele é antigo? Ele já foi gasto pela ação erosiva. Ele é desgastado durante milhões de anos. O nosso Brasil ele já passou por mudanças e foi gastando. E como que gasta? Chuva, vento, já passou por tempos de gelo. O território ele sofre mudanças climáticas. As mudanças climáticas 30 anos seco, 30 anos mais chuvoso, 30 anos mais períodos mais frios. Agora, imaginem vocês, o nosso território brasileiro, ele é desde a formação do planeta Terra. Eu tenho 4,5 bilhões de anos. Então, isso significa que a gente tem um relevo antigo, gasto pela ação erosiva, passou por mudanças climáticas e resultou num relevo que não tem tantas elevações. Essas elevações que eu falo para vocês são as montanhas. Vamos lá. Planície. As planícies são as áreas planas. Eu tenho relevos bem planos. Elas se localizam ao longo do litoral. Olha só, o litoral, a praia. Aqui eu tenho uma área mais elevada, mas eu estou querendo dizer para vocês essa parte. Um rio que vai desaguar no mar. E as planícies, elas recebem sedimentos. Como assim, professora? As áreas elevadas, elas se desgastam. A chuva vem, derruba sedimentos, solos, restos de plantas e vai para a parte mais baixa. Com a parte mais baixa, ela vai para o rio. E o rio vai desaguar e vai levar para o mar. E aqui é a planície do Pantanal, que o ano passado pegou fogo, teve uma grande devastação, que é uma região plana, que quando chove muito, inunda. Planície recebe sedimentos. Depressões. Depressões são áreas mais baixas em relação a uma região mais alta, devido ao processo de desgaste. Então, aqui desgastou, rebaixou, e aqui ficou alto. Então,
A palavra depressões vem do sentido de você estar mais... Quando você está, por exemplo, no sentido de saúde, você está mais baixo, você está mais triste. No relevo, é quase parecido. Você tem uma região mais baixa do que outra. Isso chama-se depressão. É uma região que está recebendo sedimentos também de outra área mais alta. Posso tomar água? Só para concluir, o que eu quero que vocês entendam sobre essa forma de relevo do Brasil? Depressão, relevo mais baixo em relação ao outro mais alto. Recebe sedimentos. Que sedimentos são esses? Ora, chove em cima da região mais alta, que seria um planalto, que nós vamos ver. Chove, vento, vai levando. Tira terra, tira rochas, tira restos de árvore. E aonde vai depositar? Sai do alto e deposita no mais baixo. Então, essa região é um processo, é uma área rebaixada que recebe, que está sendo um processo de desgaste também, continua desgastando e recebendo sedimentos, as depressões. Depressões. No Brasil, eu quero que vocês entendam bem. No Brasil, a gente não tem depressão como tem lá do Mar Morto. Como isso? Porque lá é abaixo do nível do mar. Nós temos aqui, ó, terrenos que são mais baixos que outros, porque eu tenho região mais elevada e a depressão, ó, minha mão, ela tá mais baixo em relação à parte mais alta. Então, no Brasil, gravem bem isso, as depressões elas são relativas, isto é, abaixo, mais alto que o nível do mar, né, em relação ao nível do mar, e são cercadas por regiões mais altas. Nas principais depressões brasileiras, não costumam ultrapassar 200 metros de altitude. Ou seja, a gente não tem uma depressão tão grande como a gente tem lá do Mar Morto. Lá passa do nível do mar. O nível do mar é 0, está bem mais baixo que o mar. Vamos entender. Aqui eu tenho, tá bastante complicado entender, o perfil da região Nordeste, configuração da depressão sertaneja. Eu tenho uma área alta, que a gente chama de planalto. O que a depressão é? Um relevo mais baixo em relação a duas mais altas. Depressão esta que a gente tem no relevo do Brasil, relativa, a gente só tem relativa. E aqui eu tenho o rio, certo? É um perfil, a gente chama isso aqui de perfil de relevo, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui é uma região do Nordeste, aqui é uma região mais alta, e a depressão, que a gente chama de depressão sertaneja, porque é do sertão, uma área seca. Então, assim, ó, eu quero que vocês entendam, por favor, dessa aula de hoje. O relevo Brasil é muito antigo, gasto pela ação erosiva. Não, a gente não tem terremotos de grande intensidade, a gente tem terremotos assim, bem mais tranquilos em relação aos outros países que têm terremotos, porque eles estão em cima do choque de placas. Nós estamos longe desse choque de placas, a gente está mais longe. Devido a estar mais longe dessas placas de terras que estão se chocando, a gente não tem tectonismo bastante intenso, a gente tem mais pouco, tá? Eu tenho desgaste, porque nosso Brasil é muito antigo, muito desgastado, por isso que eu não tenho montanhas de formas tão assim grandes. Se algum aluno perguntar, Brasil tem montanha? A palavra é não. Pelos livros de geografia a gente não tem montanha. Apenas a gente tem, na televisão, eles falam de montanhas, mas é uma citação. Pelos livros de geografia a gente não tem montanhas, porque as montanhas são elevações muito grandes, que no Brasil a gente tem elas, que elas passaram milhões de anos, elas ficaram gastas,
Porque o vento, a chuva vai tirando a terra e vai nivelando o terreno. E o Brasil passou por mudanças, então nosso relevo ele passou por mudanças climáticas. Por isso essas mudanças ocorreram no relevo antigo, gasto e de muito pouco em uma área que não tem assim terremotos de grande intensidade. Agora eu vou dar as duas alternativas para vocês, as duas perguntinhas e encerro a minha aula. Fica para vocês duas perguntinhas, uma alternativa e outra para responder. Como caracteriza o relevo brasileiro? Presta atenção, volta lá, assiste de novo, certo? Como caracteriza o relevo brasileiro? Lembrando, antigo, gasto pela ação erosiva, passou os milhões de anos, passou por processos climáticos, de mudanças. E as depressões são todas, já falei para vocês, volta lá, relativas, absolutas, não aparece no território brasileiro ou apenas aparece em áreas mais altas? Volta, assiste e depois responde. Tá, obrigada. Bom dia a todos.